Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar o componente curricular de ciências e o nosso tema desta unidade é então sobre onde moram esses animais, onde vivem os animais. E aí nós estamos trabalhando com dois grandes tipos de habitat, o habitat aquático e o habitat terrestre. E hoje nós vamos seguir nesse trabalho, né, sobre o local onde vivem esses animais. Então vamos lá, vamos para o nosso livro. E hoje o nosso livro vai trazer duas divisões do ambiente aquático. Nós falamos sobre isso em outro momento, num determinado momento da nossa conversa, eu citei para vocês que existem animais que vivem em água salgada e em água doce, né? Os animais marinhos têm a ver com mar, né? E aí nós vamos encontrar esse nome diferente. Olha aqui que nome diferente. Dulcícola. Dulcícola. O que será que é dulcícola, né? Dulcícola vem da ideia de doce, né? Então a água que não é salgada é água doce. Então é disso que nós vamos falar hoje na nossa aula. Veja lá. O habitat aquático pode ser dividido em dois grandes e diferentes subtipos de ambiente. Então, o ambiente marinho e o ambiente dulcícola. Bonita essa palavra, né? Dulcícola. Tem a ver com doce. A principal diferença entre esses ambientes está na quantidade de sal que eles possuem. Então, olha lá. A diferença de um ambiente para o outro é a quantidade de sal que há em um e que há em outro. Vamos continuar para a gente entender melhor isso. O ambiente marinho, também conhecido como mar ou oceano, possui grande quantidade de sal dissolvida na água. Então, mar ou oceano tem a ver com marinho, né? E aí vem lá a ideia do sal, né? Tem muito sal dissolvido na água, fazendo com que este seja salgada, fazendo com que esta água seja salgada, né? Só pensar, a gente que já foi à praia, né? Quando a gente recebe aquele caldo lá, que a gente se embola na água, a gente acaba bebendo um pouco da água e percebe que ela é salgada. Por causa dessa característica, os animais que ali vivem bebem água do mar e eliminam o excesso de sal presente nessa água. Olha que interessante, olha que bacana. Interessante essa informação. Vamos ler de novo para ficar bem claro para nós? Olha lá então, retomando. O ambiente marinho, também conhecido como mar ou oceano, possui grande quantidade de sal dissolvida na água, fazendo com que esta seja salgada. Por causa dessa característica, os animais que ali vivem bebem a água do mar e eliminam o excesso de sal presente nessa água. Essa eliminação é feita por meio de suas excretas, né? Por onde é que sai esse sal? Pelo meio das excreções do animal, né? Vamos falar bem português? Pelo xixi, pelo cocô do animal é que vai sair esse excesso de sal que estava na água que ele bebeu. Porque vocês já viram algum animal marinho saindo da água do mar e indo beber água no rio? Não, né? Então, da onde que ele bebe a água? Do mar mesmo. Mas aí nós vamos lembrar que justamente porque ele é um animal marinho, todo o organismo dele é adaptado para beber esse tipo de água. Será que nós, né, vamos pensar em nós seres humanos, né? Vamos pensar lá nos animais domésticos que nós temos. Será que se eu der água salgada para eles ou se eu beber água salgada, isso vai me fazer bem? Não, né? Por quê? Porque o meu organismo não está adaptado para isso. O meu organismo está adaptado para beber água potável, né? A água doce que a gente chama. Muito bem, vamos continuar lá. Olha lá, então, o que é uma excreta, né? Substância que sobra depois que o organismo faz o metabolismo e é eliminada do corpo, como urina e o suor. Vamos lá, olha lá que bonito esse ambiente marinho, então, né? Aqui a gente tem os animais, então, do ambiente marinho. Todos eles são animais que bebem, então, a água salgada. Agora vamos ver lá. O ambiente dulcícola, representado pelos rios, pelos lagos e pelas lagoas, possui uma quantidade menor de sal quando comparada à do ambiente marinho.
por isso costumamos chamá-lo de ambiente de água doce. Então veja, não é que não há presença de sal diluído na água dos rios, só que a quantidade é bem menor em proporção à quantidade que existe no mar. E é por isso que a gente tende a chamar a água do rio, do lago, das lagoas de água doce, porque se comparada com a água do mar, ela é realmente muito mais agradável para se beber do que a do mar, por conta da quantidade de sal ser menor. E aí aqui o nosso autor nos traz uma imagem, né? Olha que bacana as vitórias régias, né? Ambiente de água doce com a presença de vitórias régias, que são plantas aquáticas típicas da região amazônica e habitat de diversos anfíbios. Vamos lembrar que anfíbios são aqueles animais que vivem na água, mas eles também vivem uma parte da vida deles na água e uma parte da vida deles em ambiente terrestre, é o caso do sapo, né, por exemplo. Então, olha, essa é uma planta aquática, né, que é muito comum lá na região amazônica. Então, você que está me vendo aí, que é da região do Amazonas, né, ou você que já conhece a região do Amazonas, provavelmente já se deparou com esse tipo de planta. Claro que nós vamos encontrá-las também em outros rios, né, mas aonde é mais comum é na região amazônica. Vamos seguir então. Para saber mais, você sabe o que é poluição da água? Como ela ocorre? O que você acha que acontece com a saúde dos animais que vivem em água poluída? Vamos lembrar, né, gente, que esses animais de ambiente aquático, lembra o que eu falei? A gente não vê eles saindo da água do mar para beber água no rio ou saindo da água do rio para beber água no mar. A gente não vê, né? Eles ficam exatamente onde eles estão e é dali daquele ambiente que eles vão retirar o alimento, a água para beber. Então, olha a pergunta que o autor nos faz e que é importante pensarmos sobre isso. Ele pergunta assim: o que você acha que acontece com a água dos animais que vivem em água poluída? Com a saúde dos animais que vivem em água poluída? O que será que acontece? Vocês já viram? Já tiveram essa experiência de ver um rio poluído e saber o que acontece com os animais que habitam ali naquele rio, por exemplo, ou naquele mar? Olha lá. A poluição dos ambientes aquáticos é representada principalmente pelo descarte incorreto de lixo, esgoto e agrotóxicos utilizados pelos seres humanos em suas atividades. Gente, vamos lembrar uma coisa importante? Animal não polui o ambiente. Quem polui o ambiente é o ser humano com as atividades que a gente produz. Então, o agrotóxico que a gente usa nas plantações vai para a água, né? O esgoto, quando não feito da maneira correta, vai para a água. Então, nós é que poluímos esse ambiente aquático, não é o contrário, não é o animal que mora ali que polui. O esgoto possui muitas impurezas e pode infectar a água com micro-organismos ou substâncias que deixam os animais doentes, inclusive os humanos. Por exemplo, nós bebemos água potável. Quando essa água tem alguma propriedade inadequada e a gente bebe, o que acontece com a gente? Passamos mal, não passamos? Muito mal às vezes. Por quê? Porque o nosso organismo não está acostumado nem preparado para beber a água contaminada. Da mesma forma, os animais que moram naqueles ambientes. O organismo deles está preparado, até no caso dos animais marinhos, para consumir água com sal. Mas será que ele está preparado para receber uma água que esteja com sal, mas que esteja poluída por esgoto, por agrotóxico? Não. Então, o que vai acontecer com o animal? Ele vai passar mal, vai ficar doente e também pode morrer, pode ser até extinto. Já o lixo que não descartamos de maneira correta acaba chegando aos rios e aos mares e contaminando o ambiente. A maior parte desse lixo é composta de plástico, que é um material que demora muito tempo para se decompor, o que significa que permanecerá no ambiente por muitos anos. Aves, tartarugas marinhas e outros animais muitas vezes confundem os plásticos com o seu alimento natural e ao tentar comê-los acabam morrendo. Em outros momentos nós já conversamos sobre isso, né? Esse plástico que vai parar lá nos mares, nos rios, para o animal que mora lá, ele entende que tudo que está na água é alimento.
E aí ele vai se alimentar daquele plástico. E aí, será que vai ser bom se alimentar desse plástico? Não, né? Vai fazer todo um processo de deterioração do sistema digestório desse animal e ele vai acabar morrendo. Por isso, devemos ter muito cuidado na hora de descartar o lixo e ajudar na preservação da natureza. Se o lixo vai parar no mar, vai parar no rio, é porque ele está sendo jogado no lugar errado, ele não está sendo descartado no local que ele deveria ser, não é? E aí ele fala aqui, o nosso glossário, ele traz lá o que é preservação, né? Como é que a gente fala tanto em preservação do meio ambiente, preservação da vida, preservação. O que é preservação, então? É conservação ou manutenção do ambiente natural da maneira como ele se apresenta, sem mudança ou retirada de recursos e a proteção ambiental. Então, preservar é manter aquele ambiente exatamente como ele é, né? Sem alterações, sem poluição. Vamos seguir. Aí ele vai propor lá, ó, aprender brincando. Você sabia que as tartarugas marinhas se alimentam de águas vivas? É um dos alimentos dela. Levando em consideração a imagem ao lado e as informações do texto da seção para saber mais, responda em seu caderno. Como o descarte incorreto de sacolas plásticas pode prejudicar a vida de uma tartaruga marinha? Olha lá, vamos olhar para essa imagem. Essa imagem é fantástica, estão vendo? Eu tenho a tartaruga marinha, ela está no ambiente natural dela. E aí eu tenho lá água viva, né? Só que junto com essa água viva eu tenho o que aqui? Será que isso aqui também é água viva? É uma sacola plástica, né? Só que eu sei que é uma sacola plástica, você sabe que é uma sacola plástica, mas será que a tartaruga sabe que é uma sacola plástica? Para a tartaruga, tudo que está ali no ambiente dela é alimento. Olha como essa sacola plástica se parece com água viva. Então, óbvio que a tartaruga vai fazer o quê? Vai consumir essa sacola. E essa sacola vai ser digerida pelo sistema digestório dela? Não, né? Porque ele é plástico, ele não é orgânico, né? Então, o que vai acontecer com essa tartaruga? Se ela não for resgatada e não for tratada, ela vai acabar morrendo, porque ela não tem nenhum tipo de recurso, não é? E aí a pergunta é, como o descarte incorreto de sacolas plásticas pode prejudicar a vida de uma tartaruga marinha? Como que pode prejudicar? Depois do que a gente leu, pode prejudicar porque a tartaruga vai imaginar que é o quê? Que é um alimento, vai consumir a sacola e vai passar mal e pode até morrer, né? E ali, ó, cada peixe a seguir possui um número, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajude esses animais a encontrarem a sua sombra. Para isso, escreva no quadro Próximo às Sombras o número que corresponde a cada peixe. Ah, isso aqui é bem legal. Vamos pensar lá então, né? Vamos começar por esse peixinho aqui, ó. Olha o tamanho dele, olha o formato das nadadeiras, né? Onde será que cabe o 5? Será que o 5 está aqui? Não, né? Olha a posição dele, né? Ele está bem na horizontal, ele está bem retinho. Então, vamos procurar uma sombra que esteja bem retinha. Tenho esse, mas olha, esse daqui está muito grande, né? Não se parece em nada com o 5. Esse daqui está meio inclinado. E esse daqui, será que esse se parece com o 5? Olha lá a boquinha do peixe, olha o modelo das nadadeiras, né? Olha lá, ó. O que vocês acham? Aqui é o nosso número 5. E esse daqui, ó, que está na diagonal, assim, como se ele estivesse saltando. Olha lá, olha bem como é que é o formato da nadadeira, das barbatanas dele. Olha lá. Olha lá. Será que é o 6? Eu acredito que seja. Então, eu já tenho o 6, o 5. Vou colocar aqui na ordem. O 6, o 5. Olha lá. Esse daqui é um peixe grandão, ó, mas que tem, olha lá, ó. Ele tem um lábio bem, ele tem uma boca bem fina e ele é grande. Se eu olhar a sombra dele, até se eu olhar assim de relance, ele até parece um jacaré, não parece? Então, olha lá, que peixe será que é esse? É o número 4. E esse daqui, ó, que tá meio inclinado e que tem lá uma nadadeira que parece um rabo, não parece um rabo de cavalo ali, ó? É o nosso número
1. Então, eu tenho o 1 e depois eu tenho o 4. E aí sobrou esse daqui, que está também na diagonal, olha lá, que muito bem pode ser o 3. E por fim, eu tenho esse daqui, né, que está curvado, que é o 2. Então, nós ficamos com essa numeração, né? 6, 5, 1, 4, 3 e 2. E por fim, vamos lá, use as palavras do quadro para completar as frases. Ah, eu gosto disso porque vocês são pessoas muito espertas. Vamos lá. Eu tenho lá pinguim, doce, marinho, poluição e preservar. Então vamos ver lá. Letra A. Animais terrestres como o apresentam adaptações para viver em meio aquático. Então é um animal terrestre que tem adaptações para viver no meio aquático. Quem? O pinguim, doce, marinho, poluição ou preservar? Qual é o animal que aparece aqui? Pinguim. Então vamos lá. O pinguim. Letra B. O ambiente tem uma grande quantidade de sal dissolvido. O ambiente marinho. Muito bem. Letra C. Para o meio ambiente é preciso acabar com a... Para o quê, gente? Para preservar o meio ambiente, né? É preciso parar com o quê, gente? Com a poluição. Então, preservar, né? Para preservar o meio ambiente é preciso acabar com a poluição. E na letra D, o ambiente de água tem pouca quantidade de sal dissolvida. Qual é o tipo de água que tem pouca quantidade de sal? Olha lá, o ambiente de água doce. Muito bem. Certo, pessoal? Viram quantas coisas nós aprendemos sobre esses ambientes onde estão esses animais? Inclusive nós, né? Porque não podemos esquecer que nós também fazemos parte do mundo animal. E como animais que respiram com pulmões, na verdade, através dos pulmões, nós somos esses animais de ambiente terrestre. Gostaram? Foi divertida essa aventura? A gente viajou para o mundo desconhecido, né? Falamos do ambiente terrestre, mas falamos daquele ambiente marinho, que é tão desafiador e que tem tantas coisas interessantes para a gente conhecer. Espero que vocês tenham gostado e espero encontrá-los em outro momento, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!